Muito bom dia e seja bem-vindo a mais uma transmissão da CBF TV. Hoje o técnico Tite anuncia a lista dos convocados para os próximos 2 jogos da seleção brasileira. Contra o Chile, dia 24 de março no estado do Maracanã, e no dia 29 de março contra a Bolívia, em La Paz. Importante lembrar que ambos os jogos serão às 20h30 do horário de Brasília. Antes, um recado, a CBF anunciou ontem o que vai ser a casa da seleção brasileira no Catar, para a Copa do Mundo de 2022. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, antes de passar a palavra ao nosso coordenador, Juninho Paulista. No site da CBF você pode assistir ao vídeo completo da divulgação do nosso Basecamp, com mais detalhes tanto do centro de treinamento quanto do hotel. Hoje eu vou me permitir furar a fila da coletiva de imprensa e, sem fazer 2 perguntas em uma, Juninho, professor, queria saber as impressões de vocês e o que foi fundamental na escolha desse Basecamp em Doha. Bom dia, Vini, bom dia a todos. O que mais... Bom, primeiro, enaltecer o trabalho do Luiz Wagner e do Hamilton, que a primeira visita foi em setembro de 19, né, selecionando aí mais de 17 opções para que a gente pudesse decidir a melhor opção, e dentro dessas opções, naquilo que nós planejamos, entendemos que essa foi a melhor opção de trabalho. O que mais nos impressionou também nessa visita aí das imagens foi a condição do gramado, né, que é um item, um critério extremamente importante para a gente, e por incrível que pareça, teve um jogo na noite anterior, e o gramado na manhã estava já em excelentes condições, né, então, realmente as instalações, tivemos lá 2 vezes, as instalações realmente de hotel, de centro de treinamento, realmente vai nos atender muito bem, para que a gente possa fazer uma excelente preparação. Professor, o senhor completa também? O senhor esteve lá quando ele falou campo, eu peguei e olhei para ele e fiz assim, abri um sorriso. Não como um excelente ex-atleta, mas como um cara que aprecia o bom futebol, e o gramado é pré-requisito básico, assim. Foi o que mais evidenciou. Juninho, já pode seguir por aí também contigo. Muito bem. Bom, falando em Copa do Mundo, apresentar mais um projeto, né, que a gente vinha falando em observadores, já que estamos aí podados de jogar contra equipes europeias, é importante o quanto de informações a gente tiver dessas equipes, né, principalmente as equipes potenciais, equipes que possam nos confrontar na primeira fase. No nosso projeto a gente está convocando aí 4 profissionais, 2 duplas de observadores, né? Então é um observador que a gente escolheu técnico ou auxiliar, e o outro que seja um analista. Então são os nomes agora para essa data de março, que viajarão à Europa e assistirão 6 jogos, né? Vini já colocou aí na tela. Então, os analistas são os observadores, né? O Ricardo Gomes, com o Lucas Oliveira, o analista do Palmeiras, irão assistir esses jogos na Europa: Portugal, Turquia, Holanda, Dinamarca. E a gente toma cuidado, né, com essa questão da guerra. Se Portugal ganhar da Turquia, o jogo vai ser em Portugal, então eles seguem para Portugal para fazer a análise. Se a Turquia ganhar, a gente vetou a viagem deles à Turquia por uma questão de segurança. A outra dupla será o Marcinho, né, que eu costumo chamar de mini craque. O Marcinho é um meia que jogou comigo no Palmeiras. Hoje ele é auxiliar direto do Red Bull Bragantino, e com o auxiliar, que é o Gabriel de Oliveira, do Fluminense. Também um excelente profissional, irão assistir a esses jogos, né? País de Gales,
versus a Áustria, Inglaterra e Suíça, e Holanda e Alemanha. Esses não terão problemas de estádio ou de lugares para que eles possam observar. E aí, fazendo essas observações, eles virão trazendo aí todas as análises feitas para que a gente também possa conhecer profundamente todas essas seleções. Completando, como a gente sempre faz, o anúncio do chefe de delegação para essa data de março será o Ricardo Lima, que é o presidente da Federação Baiana de Futebol. Obrigado, Bino. Professor, por favor, a lista dos convocados para os próximos jogos. Bom dia a todos. Goleiros: Alisson, Liverpool; Ederson, Manchester City; o Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Dani Alves, Barcelona; Danilo, Juventus. Laterais esquerdos: Alex Telles, Manchester United; Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiros: Éder Militão, Real; Gabriel Magalhães, Arsenal; Marquinhos, PSG; Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas: Arthur, Juventus; Bruno Guimarães, Newcastle; Casemiro, Real Madrid; Fabinho, Liverpool; Fred, Manchester United; Lucas Paquetá, Lyon; Felipe Coutinho, Aston Villa. Atacantes: Antony, Ajax; Gabriel Martinelli, Arsenal; Neymar, PSG; Rafinha, Leeds; Richarlison, Everton; Rodrigo, Real Madrid; Vinícius Júnior, Real Madrid. Então, essa é a lista de convocados para os próximos 2 jogos da seleção brasileira. Relembrando, Brasil e Chile, no dia 24 de março, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e depois Bolívia e Brasil em La Paz, no dia 29. Clebinho, por favor, agora passo a palavra para você. Nesse período de 30 dias após a nossa última competição eliminatória em janeiro, a gente assistiu pelo mundo jogos completos, né, ou ao vivo ou pela TV, 141 jogos, observando todos os campeonatos, todas as competições. Nessas competições a gente faz uma escala dos nossos auxiliares e analistas, assiste também a individualidade de cada um e também discute, democratizando essas informações para que a gente chegasse ao número de 25 atletas convocados dessa vez. Exemplo do Martinelli, que é uma novidade. O Martinelli vem desenvolvendo bons jogos na Premier League, inclusive um jogo contra o Liverpool que teve uma grande atuação. O retorno do Arthur, que vem numa sequência de 8 jogos no Campeonato Italiano, Copa da Itália e Champions League, né, atingindo aquilo que a gente deseja de um jogador que foi muito importante para a gente em Copa América e recentemente esteve nas eliminatórias fazendo gol no jogo contra o Uruguai. Né. Tivemos agora o retorno do Richarlison, que passou um período de lesão, mas voltou já com uma sequência de também 6 jogos na Premier League. O retorno do Neymar, que também vem de lesão, mas já tem uma sequência de jogos na Liga Francesa e na Champions League. Retorno de Danilo, né. Então, para citar dentro dessas observações de 141 jogos, a decisão para que a gente chegasse a esse número de 25 atletas. Muito obrigado, Kleber. Então, a gente dá início agora à coletiva de imprensa, virtual mais uma vez, com o Eric Faria, na TV Globo. Tite, Kleber, Fábio também que está na mesa, né? Bom dia a todos. Bom, Tite, desses 25 nomes, depois você só vai ter mais uma convocação em junho, mais uma em setembro e Copa do Mundo. Quantos você imagina que vão chegar com você ao Catar desses 25? Ou quantos você quer que cheguem ao Catar com você? Bom dia, Eric. Eu nem imagino e nem quero. Eu fico esperando e tendo procurar ter o discernimento do acompanhamento dos atletas, de que eles estejam, Fábio, com saúde, de que eles tenham na plenitude da sua forma. Esse trabalho a gente está fazendo preventivo, de acompanhar, inclusive de conversar com os atletas e seus clubes para que eles estejam nas suas melhores condições. E que aí sim, com um desempenho alto, a gente poder decidir daquilo que seja o melhor
para a seleção, dentro da ideia, daquilo que nós pensamos ser melhores, jogadores que daqui a pouco podem ser versáteis, mas te confesso, sem imaginar, sem querer e sem tentar entender aquilo que o campo poder falar para que a gente possa convocá-los de uma forma correta. Próxima questão do Leonardo Dai, Rádio CBN. Tudo bem, Tite? Bom dia. Eu me lembro que no último ciclo de Copa do Mundo, para 2018, você falou muito sobre aquele jogo contra a Inglaterra, em que a seleção enfrentou uma linha de 5 da Inglaterra e não reagiu bem. E a partir daquele momento, faltando 7, 8 meses para a Copa, você passou a ter a preocupação em preparar a seleção para esse tipo de coisa. Então, queria te perguntar agora, faltando também 7, 8 meses para a Copa do Mundo de 2022, se você já identificou algum contexto, algum tipo de jogo que a seleção brasileira ainda não tem reagido bem e que vai ser o seu foco daqui até a Copa do Mundo para que a seleção jogue melhor nesse sentido. Em termos táticos, tu está falando, Leonardo, eu vou te responder, e eu lembrei daquele jogo, e lembrei que logo em seguida a gente jogou contra a Rússia e a gente colocou 2 jogadores abertos, 3 jogadores entre linhas, e num passe que teve do Thiago Silva, a gente furou a linha e teve a condição de fazer o primeiro gol e vencer a Rússia de 3-0. Daquilo que a gente fala de um ataque posicional sem ser na sua essência, mas ter funcionalidade. O que é isso? Deixar a bola chegar ali na frente para os jogadores criativos poderem desenvolver o seu melhor talento. Estou falando aqui olhando por Ramon, porque ele era um jogador talentoso que desse último terço do campo ele tinha essa capacidade de criativa. Então, de municiar esses jogadores para que eles tenham essa capacidade. O que nós trouxemos para nós no momento, e esse foi o passado, o que a gente traz agora para o nosso momento, são as fases criativas de 2-3-3-2, de colocar 2 externos, de colocar um externo agudo, um ponta que ataque espaço, um ponta que drible, que finte, que tenha lance pessoal, um outro que seja mais articulador, ou de ter 2 agudos, por dentro de ter jogadores de movimentação, e essas variações a gente procura estabelecer. Isso ao longo do tempo, e esse ciclo todo ele tem proporcionado. Próxima questão, Monique Danello, TNT Esportes. Bom dia, Tite, bom dia a todos. Tite, existia muita expectativa para essa lista quando você falava em oportunidades, né, na possibilidade de aparecer algumas outras novidades, né? Você sabe melhor do que a gente o quanto se fala no Pedro, no Rafael Veiga. Você já falou um pouquinho aí sobre as convocações que você ainda vai ter até a Copa. Esses jogadores ainda podem acreditar numa oportunidade ao longo desse ano? Quando você olha para essa parte de oportunidades da lista, o que você acredita que ainda vai ter até você fechar essa lista final? Obrigada. Bom dia, Monique. A gente se viu antes de ontem, né? Foi a produtora. Todas as possibilidades, eu digo que um dos aprendizados que ao longo do tempo tem me dado como técnico é de não fechar possibilidades reais que elas acontecem. Tem atletas de alto nível que eles vão se confirmando, eles vão se afirmando, eles vão se consolidando, eles vão evoluindo ao longo do tempo. E nós, enquanto responsáveis por esse comando, a gente tem que estar com aberto, senão fica um preconceito. E preconceito eu luto contra ele. Eu luto contra preconceito, meus próprios, que talvez educacionalmente eu os tenha e tenha como legado, e luto contra a ignorância também. Então, procurar estudar, procurar evoluir para esse aspecto, para que eu possa, de alguma forma, e cobro esse tipo de comportamento conosco. E vocês, não é eu que cobro deles. Todos nós nos cobramos, porque essa índole da comissão técnica de ter esse melhor acompanhamento. Surpreendeu, eu acho que um dirigente surpreendeu e fez eu vou fazer uma inconfidência, fez uma observação para o Juninho assim, pô, mas vocês querem saber de tudo do cara? Digo, sim, a gente quer saber de tudo, a nossa função. Ela é em termos médicos clínicos, ela é em termos táticos, ela é da posição-função que ele possa exercer. Eu imagino o Rato fazendo a sua atividade, não tendo a coordenação dos movimentos, sabendo quem é o específico para cada atividade, para cada setor. É conosco também.
Próxima questão do Marcos Paulo Lima, Correio Brasiliense. Olá, Tite, bom dia. Tite, se a gente pegar os técnicos das 8 seleções campeãs do mundo, você é o que tem o segundo maior tempo de trabalho, perde apenas para o Didier Deschamps, da França. O Didier Deschamps vai chegar com 10 anos, praticamente 10 anos e meio de trabalho, e você vai chegar com 6 anos e meio. Até que ponto isso é um peso ou uma vantagem para você na disputa pelo título? Muito obrigado. O peso histórico eu tenho maior pela seleção brasileira. Há um peso histórico de estar técnico da seleção brasileira. Por tudo e pela história conseguida, por todos os títulos conseguidos, pelo número de ídolos conquistados. Então, esse peso eu tenho mais. Mas tenho muito mais orgulho, alegria, satisfação de poder estar exercendo da melhor maneira possível, sabendo que o fato de estar um tempo mais, ele faz ter um conhecimento com os atletas maiores, eles sabem da índole da comissão técnica, eles sabem do nível de conhecimento, já tem uma confiança maior. Talvez esse aspecto ele possa ser um benefício, ou ele é um benefício. Próxima pergunta, Rafael Zarco, Globoesporte.com. Olá, Tite. Bom dia a todos. Eu queria que você falasse um pouquinho, confesso que me surpreendeu o Arthur ser convocado depois de um certo tempo. Ele passou um longo período, né, machucado e tendo poucas oportunidades e tudo. Até vislumbrou uma possibilidade de sair da Juventus, acabou não acontecendo. E também do Martinelli, eu entendi essa convocação, uma no lugar do Gerson, o Arthur no lugar do Gerson, digamos assim, a grosso modo, e o Martinelli no do Jesus. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois jogadores que são, a meu ver, foram uma novidade, mesmo o Arthur já tendo estado com você lá em 2019, inclusive nas eliminatórias, fez aquele gol contra o Uruguai, mas fazia um tempinho que ele não era lembrado. Obrigado, um abraço. Bom dia, Zarco, já te passo, porque vou passar para o Fábio. Primeiro, o fato de vir atletas é o seguinte aspecto, está sempre aberto, gente, não está definido. Então, faça mais com as tuas ações do que tu falar. Quando eu digo que está aberto para novos, ela está aberta também para retorno e para o momento de cada um. Né? Isso é uma situação a posterior, esse é um detalhe. O segundo, das analogias, quem substitui quem, bom, esse é teu critério, é uma opinião tua. A respeito do Arthur, eu vou te passar informações que elas são importantes do acompanhamento técnico nosso e que o Fábio tem também nessa sequência. O Arthur teve uma lesão, teve um trauma na sua perna esquerda, se eu não me engano, no dia 6 de fevereiro, que causou um edema ósseo. E optou-se na época por um tratamento conservador. Não resolveu, e quando parou a temporada, quando a temporada se encerrou, optou-se por uma cirurgia. O nome até, o diagnóstico, o nome é complicado, é uma ossificação heterotópica da membrana interóssea. Nossa senhora, é um palavrão para nós, né? Mas foi uma cirurgia, a imagem era uma imagem feia, sabe? Uma imagem que se via pelo raio-x, uma coisa feia que o Rodrigo nos mostrou, o Rodrigo em contato direto com os médicos da Juventus. Ele ficou aproximadamente 3 meses sem jogar, voltou a ficar à disposição da Juventus, foi entrando aos poucos. Nós estivemos lá, o Kleber e eu, assistimos Juventus e Malmo, que ele jogou esse jogo inteiro, e a partir daí foi crescendo a minutagem dele dentro da Juventus. Dezembro, janeiro, fevereiro, o número de minutos jogados foi aumentando, e ele iniciando, jogando e terminando o jogo, e apresentando boa performance. Isso fez com que a comissão técnica, que o Tite e todos nós, o convocássemos novamente. Falei anteriormente da importância do Arthur nos momentos que teve com a gente, falar um pouquinho mais da característica, diferente de outros jogadores de meio campo, o Arthur é um jogador que tem um controle de jogo, uma movimentação com bola, de rodar por trás e conduzir o jogo com muita qualidade, né? Desenvolvendo algumas situações, a continuidade dele no momento da Juventus, nas 3 competições que eu citei, a Liga Italiana, a Copa da Itália e a Champions League não crescendo, então achamos que é o momento de trazê-lo para buscar mais essa alternativa de jogador de meio campo com essa característica.
Aproveitando para falar do Martinelli, o Martinelli tem atuado como externo esquerdo, é um jogador que tem muito a busca do gol, tem participado de gols, tem participado de assistências, é um jogador que tem uma sustentação forte, cresceu muito nesse momento dele no Arsenal, chegou como menino, é um menino ainda, mas teve um crescimento. Tivemos também a visita lá nesse período anterior do Matheus e do Tomás, numa conversa com o Arteta, né, treinador do Arsenal, e acompanhando ele, citei o jogo do Liverpool, porque ele teve uma grande atuação, então um atleta que merece que a gente traga e dê uma oportunidade. A próxima questão, do Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Obrigado, Vinícius. Eu queria fazer uma pergunta para o Juninho, até porque, Juninho, recentemente a FIFA, através do seu comitê disciplinar, confirmou, remarcou o Brasil e a Argentina para o mês de maio. Eu queria, nessa pergunta, você já tem data, você já tem local deste jogo e atrapalha ou ajuda nos planos da comissão técnica? Obrigado, Juninho. Fala, Wellington. Bom dia. Ainda não temos nada oficial, né? A FIFA decidiu que haverá uma nova partida, mas ainda não temos nada oficial quando será. Nós temos um pleito para a FIFA, porque nós tínhamos um jogo já marcado em junho, por conta da empresa que organiza os amistosos para a seleção brasileira, que é a PIT. Nós tínhamos que entregar um jogo Brasil e Argentina agora em junho, e o nosso pleito para a FIFA é que esse jogo seja um só, né? Então, tanto o amistoso como esses jogos das eliminatórias, ele seja esse jogo contra a Argentina. Mas ainda está indefinido, a gente espera, né, que a gente tenha uma resolução em breve, e porque sim que atrapalha o nosso planejamento a médio e longo prazo. Gabriel Carneiro, UOL Sport, próxima pergunta. Bom dia, Tite, a todos aí da CBF. O Neymar está de volta para essa convocação, né? Ele não jogou as últimas 3 partidas. E depois do jogo PSG e Real, você deu uma entrevista lá para a TNT e elogiou o desempenho dele, mas disse também que ele tinha mais para dar quando estivesse com mais ritmo de jogo. O que a seleção pode contribuir com o Neymar nesse aspecto? Nesse período agora em março, vai além de uma sequência de jogo, passa também por uma parte mental, que ele está vindo de uma eliminação pesada agora. Como é que você espera receber o Neymar para essa próxima data FIFA? Obrigado. Bom dia, Gabriel. Eu reitero aquilo que eu coloquei como uma análise pessoal. Ele fez um jogo bom no primeiro tempo, como toda a equipe caiu na sequência. E com uma margem de crescimento, porque ele tem uma qualidade extraordinária, né? E é um processo de retomada normal de quem vem de lesão. Ele tem todo um processo de busca dessa melhor performance e que o tempo vai dar, os treinamentos vão dar, os próprios treinamentos, essa sequência ainda curta de jogos no PSG vai dar, a vinda para a seleção vai dar, essa sequência nesse processo evolutivo que a gente vai fazer todo o trabalho possível, e também eu tenho certeza que o Ricardo faz esse acompanhamento também, de tê-lo com saúde. Esse processo de ter o atleta com saúde e essa evolução físico-técnica, ela é, por nós, também apostada. Só a título de informação, vocês devem se recordar, a lesão do Neymar foi no dia 28 de novembro de 2021. Ele ficou aproximadamente 78 dias sem jogo. E treinamento esportivo não é pílula, não é anti-inflamatório que você dá e a dor passa. Você demora a adquirir novamente os efeitos fisiológicos do treinamento. Ele fez 5 partidas até agora, sendo que só 2 completas. Ele vai evoluir, como o Tite disse, e a cada jogo vocês vão perceber uma evolução cada vez maior. Temos que dar tempo ao tempo. Ok. Próxima pergunta, Kiyomi Nakamura, Easy News. Bom dia, Tite. Bom dia a todos. Eu acho futebol ucraniano dos caminhos importantes para os jogadores brasileiros. Por exemplo, como Fred, William e Fernandinho e outros jogaram
na Ucrânia e ganharam oportunidade de ir para a Inglaterra. E agora, esses sonhos de um monte de jogadores brasileiros foram interrompidos e estão tentando retomar futebol. Neste momento, se posso pedir algum recado de Tite para eles, para dar força e para a família deles também. Kelmi, tu fala de esporte e tu cita o lado humano da coisa, que ele tem uma dimensão muito maior. Quem me conhece, quem vê no dia a dia, quem me conhece dentro da minha sala, sabe o quanto eu sou humanista, e eu tenho uma linha humanista em relação a isso. Eu vou falar do lado humanista, eu não consigo conceber nada, nenhum argumento, e ele me incomoda, e eu saio de perto com as pessoas que elas possam argumentar e entender guerra. Eu não consigo, eu não compreendo, eu não entendo e não busco argumento, porque não tem argumento nenhum para isso. Né? Então, primeiro, essa lástima humana. Isso é o mais baixo dos níveis, daqui a pouco, que alguém possa ter, porque tem todas as outras formas da gente direcionar e resolver conflitos e problemas. Então, feito o meu lado pessoal, humano, do Adenor, de 60 anos. O outro lado, para esses atletas, me parece, pode confirmar o presidente, que a FIFA ela teve uma resolução de que, em termos de 3, 4, 5 meses, eles podem exercer a sua atividade num país paralelamente a isso, né, para depois retornar o mais rápido possível, espero que a guerra pare, para que eles possam retornar nos seus clubes. Então, essa é uma manifestação de bom senso, ela é uma manifestação racional, humana, para que o atleta possa exercer a sua atividade, para que as pessoas possam desenvolver o seu trabalho, porque o trabalho traz dignidade. Então, eles também têm que ter essa oportunidade digna de poder exercitar, fazer o seu melhor trabalho. E eu acho que eu já falei demais, e me corrigem, me ajudem aí se tem mais algum argumento aí. Não, é triste ver essa situação, só acrescentando o trabalho das duas, né, instituições, FIFA com a UEFA, né, os dois também tiveram uma participação grande na retirada desses atletas dessa região perigosa, né. Então, como você falou, professor, a gente espera que esses atletas possam primeiro estar em paz com as suas famílias, que a gente viu o drama deles, fazendo o vídeo, a gente recebendo, todo mundo sendo solidário a eles, e que eles possam primeiro estar em paz com as suas famílias e aí depois, na sequência, poder exercer as suas profissões. Que eu vou me permitir, o Paulo César Vasconcelos uma vez falou assim para mim: cuida, Tite, que tu não fala só para o nicho futebol, tu fala para um nicho muito mais amplo da sociedade. E eu vou fazer uma inconfidência. O Juninho, quando ele veio para fazer aquela escalação sobre os olheiros, sobre os analistas, para acompanharem os jogos nos devidos países, sabe qual é que foi a primeira observação dele? Eu posso falar, nem vou olhar para ele, foi dizer assim, ó, cara, a guerra está me preocupando, eu não quero deixar alguém exposto. A primeira preocupação. Tanto é que, daí na sequência, eu até não sabia ali na Turquia, que é limítrofe, não vai. Então a gente procura sempre. O futebol, ele tem certas restrições, o lado humano e o lado social, ele está bem antes. Próxima questão, Bruno Cortes, TV Globo. Oi, Tite, boa tarde a todos. Tite, queria saber sobre laterais, quando a gente não vê na direita o Emerson, se por acaso ele perdeu pontos naquele jogo com o Equador, em que foi expulso, jogo importante. Na esquerda, a gente não vê o Alexandro, que está se recuperando de lesão, queria saber se é por isso, e se essa é uma boa chance de você ver o Telles e o Arana em ação, e talvez, pensando aí que o Alexandro tem sido convocado sempre, tem jogado sempre, definir essa segunda vaga, está mais perto de definir uma segunda vaga na esquerda. Bom dia, Bruno. Vou deixar essa primeira parte a respeito do Alexandro com o Fábio. Sim, o Alexandro, Bruno, ele teve uma lesão no solear, na panturrilha, né, a batata da perna, no dia 22 de fevereiro. Ele ficou aproximadamente 10 dias parado e falei com ele ontem até, tenho falado com ele essa semana toda. Ele está voltando, provavelmente pode aparecer no banco agora no final de semana, se não me engano é contra a Sampdoria,
e estão preparando ele para o jogo, a comissão técnica da Juventus o está preparando para o jogo da Champions League no meio da semana que vem. Mesmo assim, nós tivemos um exemplo não igual do Danilo, que ficou um tempo parado, teve uma lesão muito mais séria e que optou, à época, por ficar treinando, por se recondicionar fisicamente. E nós vimos no Alexandro essa necessidade também. Eu disse a ele isso, nós comunicamos isso a ele, que essa foi a ideia, né, de não trazê-lo para que ele pudesse se convocar, se condicionar melhor fisicamente, para que ele pudesse voltar nas suas melhores condições para estar conosco novamente em junho, se possível. A respeito da oportunidade, ela vai surgindo, sim, em cima disso, para o Arana, para o Telles, e eu digo assim, a oportunidade ela não bate na porta, né? Quem for jogar está aí, a convocação ela está aí, o desempenho ele está aí. Do lado direito, Bruno, tu disseste assim, ganha ponto, boas atuações na seleção ganha um ponto, boas atuações no seu clube ganha um ponto, ganha um ponto quando não vai bem, é uma situação geral que a gente procura analisar, e essa concorrência, sim, de todos, não está descartada em nenhuma situação, mas os bons desempenhos, eles acabam sendo determinantes daquilo que a gente entende ser bom para a seleção. Próxima pergunta é do Eduardo Semblano, do canal Fui Clear. Olá, Tite, Fábio, Juninho, Vinícius, boa tarde, tudo bem? Tite, eu percebo de fora que a busca pelo camisa 9 da seleção brasileira talvez seja a posição mais em aberta dos 23 ou 26 que vão à Copa. Você já testou um 9 construtor, um 9 rompedor, um 9 mais fixo, e você agora oportuniza mais um 9, que é o Martinelli, e a volta do Richarlison. Eu queria que você me falasse um pouquinho se essa é a tua maior dor de cabeça, entre aspas, o camisa 9 da seleção brasileira. Acho que o Matheus Cunha seria um nome presente, ele está lesionado, e se realmente é a maior, por mais que tenhamos quantidade, você não definiu isso bem na sua cabeça. É isso, boa tarde, boa sorte. Tá, Eduardo. Entendo a tua pergunta como sobre um 9 específico e faço uma abrangente um pouquinho maior sobre uma estrutura que se mexe. E a gente entende futebol, eu sei que tu entende futebol assim. Então, se tu tem um 9 e que ele vem articular, tu tem que ter jogadores que atacam espaço, que deem profundidade, que tenham velocidade, que tenham agressividade. E a gente estava variando situações, variando atletas, tendo alternativas nesse aspecto, e depois, quando chegar no momento final, e eu não precipito isso, da definição dos atletas para ir para a Copa do Mundo, a gente vai ter a real dimensão das combinações. Coutinho, Firmino, ela teve na Copa América, onde a gente foi campeão, Neymar, Gabriel Jesus, Richarlison, direita, Vini, esquerda, Rafinha, direita, agudo, e a gente começa a compor essa estrutura ofensiva que te permite, e aí ela vai mostrando para a gente que a gente tem a capacidade de observar o atleta em qualidade, sim, mas também como o conjunto ele possa ser mais harmonioso, mais equilibrado. Flávio Vinick, do SBT. Boa tarde, Tite. Boa tarde a todos. Eu considerei a grande novidade, né, é o Gabriel Martinelli nessa lista de convocados. Ele é muito jovem, saiu cedo aqui do Brasil, pouca gente que acompanha, quem não acompanha o futebol lá fora, sabe pouco desse jogador. Ouvi o Kleber falando das características dele, mas queria também ouvir, por favor, Tite, você falando do que ele pode acrescentar na seleção brasileira. Obrigado. Boa tarde, Fábio. Eu fiquei com um pouquinho de dificuldade em função da máscara. Quero dizer que eu não estou usando a máscara, mas também tenho a mesma premissa tua, porque aqui está liberado e todos nós estamos liberados em relação a isso. Feita essa entrada, o Kleber a gente acompanhou e sabe da qualidade que tem o Martinelli, desse acompanhamento. A gente está com acompanhamento desses atletas, vocês não sabem, mas já há bastante tempo desses atletas jovens, sobre a qualidade específica de cada um, sobre a conduta deles de cada um, enfim. É que ele quer ouvir de ti, né? Ele quer ouvir de ti, que ele é um jogador que tem gol. Que tu fala, que era um jogador com gol. Vamos buscar, vamos olhar, vamos dar oportunidades. Hoje estamos dando oportunidade ao Gabriel Martinelli, pelo que ele vem apresentando na Premier League,
dentro dessa característica que eu citei. Ele tem jogado pelo lado esquerdo, mas ele pode jogar por dentro, porque já fez essa função. A ideia que a gente traz é usá-lo como externo esquerdo, na função que ele vem fazendo, um jogador que pode fazer uma movimentação diagonal, que busca o gol, que busca assistência, que busca a entrada na área. Então essa é a ideia. Quando a gente fala, ele deu a deixa de atletas que fazem gol, eu volto a falar do livro que eu li, Números do Jogo, que eles falam assim, tome muito cuidado com o goleador decisivo é do primeiro e do segundo gol, porque esses são os que fazem a diferença. Então a gente pega estatisticamente o jogador da assistência ou do primeiro e segundo gol, porque esses acabam determinando o resultado, eles interferem diretamente no resultado do jogo. Então essa média estatística de números jogados e gols jogados, assistências que é feita, o gol feito, para nós, ele é considerável. Então a gente procura relativizar isso tudo. Foi essa a dica que tu deu para mim, né? Exatamente. Obrigado, Cléber. Seguimos com a Raíza Simplício, igual. Tite, boa tarde. Eu queria falar de 3 casos específicos, né? Primeiro, o Everton Ribeiro e o Gabigol, que estiveram presentes nas últimas listas, e dessa vez não, foi uma opção sua, ou tem alguma coisa a ver com a reta final do Campeonato Carioca? Inclusive a Ferg até trocou as datas, né, do Campeonato Carioca, projetando uma convocação desses 2 jogadores e que eles pudessem jogar. E para mim um retorno significativo, que é o do Richarlison. Queria que você falasse um pouco sobre esse retorno dele. Ele ficou de fora das últimas listas, teve muitos problemas físicos, e conversando com algumas pessoas que acompanham o dia a dia do Richarlison na Inglaterra, chamaram a atenção o fato dele ter disputado os Jogos Olímpicos e ele ter se sacrificado um pouco para disputar os Jogos Olímpicos, porque ele teve uma temporada muito desgastante por conta da Covid, depois emendou essa temporada, depois de uma Premier League, com a Olimpíada, e não teve tempo de descanso e acabou sofrendo bastante fisicamente depois. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 2 temas, por favor. Richarlison. O Richarlison teve problemas físicos, o Fábio vai colocar. Sim, o Richarlison infelizmente ele teve uma lesão condral no joelho no dia 13 de setembro, o que impossibilitou ele de vir à seleção na data FIFA de setembro e outubro. E até ele readquirir a sua performance novamente, demorou um pouco. Nós estivemos lá também, o Kleber e eu, lá no Everton, e é interessante ver a vontade do atleta em vir para a seleção brasileira, né? Ele falou que, assistindo a convocação, na hora que o nome dele não apareceu, me deu um frio na barriga, me deu uma tristeza tão profunda, né? E é gostoso, por um lado, ver como eles querem vir para a seleção brasileira. Isso me chamou muita atenção naquele dia. Infelizmente, no dia 12 de dezembro, ele teve uma lesão também na panturrilha, se eu não me engano, uma lesão grau 2, uma lesão séria, né? E essa lesão na panturrilha, normalmente, ela tem uma grande chance de ser recidiva, quer dizer, de ela acontecer novamente. Isso impossibilitou ele também de vir na data FIFA de janeiro, já que ele estava ainda em processo de recuperação. Isso acabou fazendo com que ele não viesse, e quando ele voltou a jogar, ele começou a performar novamente, o que nos fez convocá-lo, que fez o Tite, a todos nós, convocá-lo para vir agora na data FIFA de março. Fez uma sequência de jogos importante, fez uma sequência de jogos, mesmo o Everton não tendo na sua melhor performance enquanto equipe, ele individualmente crescendo o seu nível, né? Já tem um histórico dentro da seleção, dentro da seleção olímpica da mesma forma. Então, já estava em condição na outra convocação, e nós optamos em não convocá-lo. Por quê? Porque entendíamos que ele tinha que dar uma sequência tal qual outros atletas importantes que não estão na lista, que podem estar na sequência, em função dessa retomada no processo físico e técnico. Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro, eu prefiro não comentar e comentar a respeito. A gente está com bastante jogadores convocados e ter aí a possibilidade de enaltecer, e as opções que elas são, você sabe, bastante amplas em relação a estar na seleção. A gente já tinha, né, professor, a gente já tinha até conversado sobre isso, né, das questões, é sempre, quando há perguntas, né, de jogadores que não estão na lista, de a gente
a gente manter um protocolo de a gente falar mais dos jogadores que no momento estão convocados. A gente tem essa lista larga, né? O Gabriel, o Everton, eles estão dentro dessa lista larga, dessas observações, desse rol de jogadores, né, com condições de estar na convocação final, mas a gente opta, né, por, quando a gente solta a lista, até foi um pedido meu, né, para o professor, para que a gente possa falar mais dos jogadores que estão nessa lista de convocados. Vamos para as 3 últimas perguntas da coletiva de hoje. Leonardo Baran, PUC TV de Goiás. Tite, saindo bem do campo bola, o que é que foi feito na Rússia, em Sochi, que precisa ser repetido agora em Doha, no Catar? Falando de concentração, de ambiente de treino, de local de treino, o que precisa ser repetido? E o que foi feito lá em Sochi que não pode ser repetido para o sucesso da seleção brasileira? Saindo de campo bola, indo mesmo para o ambiente de hotel, de treinamento. De campo bola também, no final, na segunda pergunta, né? A segunda eu te respondo, se criar a oportunidade de fazer o gol. A efetividade, ela é fundamental no futebol. Transpor isso para a excelência, que é criação e gol, solidez defensiva e vencer, transforma a oportunidade em gol. A gente tem visto isso nos grandes jogos, isso a gente tem consciência. Em termos de treinamento, nós temos toda uma logística, né, que, Juninho, que ela foi, eu reitero, do Luiz, do Hamilton, do trabalho que a gente fez lá, e toda a condição direcionada para ter as melhores condições de trabalho nosso. Eu não estive em Sochi, né, era o Edu nessa função, já conversei bastante com ele, é importante da gente também ter esses pontos positivos e negativos, né, e evoluir nessa função. E é exatamente nisso que o Luiz e o Hamilton, eles filtraram essa primeira ida, de a gente, o importante é a gente estar num local que nos dê privacidade, né, e é que a gente possa também treinar, nesse caso é o estádio, em excelentes condições, e a gente focar, né, eu acho que a gente vem conversando bastante sobre isso, né, nós vamos ter 28 dias, um pouco mais com os dias de preparação, e a gente focar na competição, né? Claro que a presença das pessoas queridas, elas são importantes, mas que todos entendam que todos nós estaremos focados num só objetivo, que é trazer essa Copa do Mundo novamente para o Brasil. Vamos agora com o Mário Kempis, TV Ceará. Olá, Tite, olá a todos, boa tarde. Gostaria muito que você pudesse falar, Tite, depois desses 2 jogos das eliminatórias, vão haver uns amistosos, que se fala até na Inglaterra. Gostaria de saber se você já tem algum desses adversários já garantido, e se existe alguma possibilidade de ser realizado aqui no futebol cearense, aqui no Castelão, ou até na Arena Romeirão. Não sei se você está sabendo, vai ser inaugurada uma arena em Juazeiro, uma das mais modernas do interior do Brasil. Muito obrigado. Bom dia, Mário. Essas informações, eu acho que o Juninho ele pode me ajudar melhor, não que eu queira, eu posso falar, mas ele comunicou, e aí... Eu passo, Mário. Bom, primeiro, em relação à Inglaterra, eu acho que foi uma grande ideia da presidência, né, de a gente poder também jogar como a Itália, né, está jogando com a Argentina, que foram os 2 campeões. Foi um pleito da presidência que a gente pudesse jogar, né, os 2 vices campeões também pudessem jogar nesse mesmo período. A ideia, ela foi assim, bem aceita, mas não para esse momento, eles acharam muito em cima. A Inglaterra também já tinha os compromissos da Nations League, então eles também não queriam fazer 5 jogos em 14 dias, então impossibilitou que a gente pudesse jogar contra a Inglaterra. Em relação aos adversários de junho, sim, já está muito bem encaminhado, só não vou falar aqui porque ainda não está fechado, mas é uma tendência, sim, que a gente jogue na Ásia, agora no mês de junho, até pelas dificuldades de outras confederações, né, africana, a própria UEFA, que todos já sabem da dificuldade, a CONCACAF também teriam algumas seleções disponíveis, mas
para o nosso planejamento, não seria o ideal. Então, a gente já também está estudando essa possibilidade bem avançada, inclusive, né, os amistosos de setembro. Em relação a jogar em Fortaleza, no Nordeste, é sempre muito gostoso para nós, né, profissionais, quando a gente está no Nordeste, né, porque a recepção que a gente tem, os torcedores, o ambiente, todas as vezes que nós fomos para o Nordeste jogar, a gente sempre sente esse calor humano, que é o que a gente precisa, mas pelo calendário a gente faz o último jogo agora no Maracanã, então a seleção se despede, né, do Brasil jogando no Maracanã, porque os próximos amistosos serão aí fora do Brasil. Mário, todas as vezes que nós fomos jogar no Nordeste, Norte e Nordeste, acho que amplio, né? Norte e Nordeste, Manaus. Manaus também. A gente sempre foi muito bem acolhido. O calor humano, eu lembro que num dos jogos nós chegamos, era 1h30 da manhã, ainda no tempo de pandemia, e estava uma série de torcedores ali. Quando os atletas passavam, nós estávamos no hall, eles falavam assim, ó, cara, que carinho, que calor humano desse outro lado. Então, isso pode falar o quanto a seleção ela é bem. E está falando um cara que é do Sul. Falo com bastante isenção em relação a isso. Em relação à Inglaterra, eu confesso que eu empurrei pra caramba e ficava assim, joga, vamos jogar contra a Inglaterra. Eu ficava toda hora para ver se isso dá. Não deu, mas que eu fiz força, eu fiz. Vamos para a última pergunta da coletiva de hoje, agora com o seu Osíris Nadal, Rádio Lagoa Dourada. Seu Osíris. Um grande abraço, obrigado Vinícius pela sua gentileza, do Gregory também, quero abraçar Tite, porque o Paraná sempre te abraça com carinho e respeito, e amplio esse abraço para esse quarteto, né? O Kleber, o Juninho e o professor Fábio Maceradinha. Tite, se a Copa fosse em junho, você estaria com o processo de formação na seleção completo, mas a Copa vai ser em novembro, dezembro. Esse tempo te ajuda, te atrapalha? Ainda mais agora que você pode levar 26 jogadores. Será que você vai resolver nesse período os seus problemas de lateral, de centroavante? Enfim, desses 26 que você vai levar, quais as posições que você tem dúvidas e que você poderá ser beneficiado por esse longo prazo que você terá? Bom dia, senhor Osíris. É inteligente a pergunta, porque quando o planejamento é feito, ele é feito também em cima das datas, em cima de qual é o momento, qual é a data específica que vai ter a Copa do Mundo. E aí, de frente para trás, tu estabelece tudo aquilo que deva ser feito em termos de organização, em termos de planejamento. Se estivéssemos em outro momento, seguramente aquelas etapas anteriores, elas teriam sido apressadas, porque isso é planejar. Isso é a forma. Então, esse momento, se essas definições ainda elas acontecem, é porque eu aprendi. Eu acho que foi com o seu Rudi Armi Petri no Grêmio. Ele disse assim, Tite, se tu tens o tempo, use o tempo a teu favor. Nós estamos usando o tempo a nosso favor. Só uma informação ao seu Osíris, em relação aos 26 atletas, né, que ainda não está decidido, que isso vai ser pauta de reunião com a FIFA agora no Congresso, dia 1º de abril. Né, a expectativa sim, né, mas hoje, por enquanto, são 23 atletas e essa questão de aumento de 3 atletas vai ser discutida agora em abril nesse congresso da FIFA. E a opinião do técnico é que sim. Que sim. Sim. Professor Juninho, Clebinho, Fábio, muito obrigado pela coletiva de hoje, obrigado pela participação de todas e todas, inclusive os repórteres que nos enviaram as perguntas, quem se credenciou e não tive tempo para chamar para participar. 2 últimos recados, a programação da Seleção Brasileira estará disponível no nosso site na próxima semana. Vamos treinar na Granja Comari e teremos a liberação do acesso à imprensa. As coletivas, porém, continuam online. Um último recado, o credenciamento para o jogo de Brasil e Chile já está aberto e encerra no dia 20 de março, por favor, não percam o prazo. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima.